Olá, galera da Geral Santista, tudo bom? O Evaldo Rodrigues falando com vocês. Já quero começar aí pedindo para vocês dar um like, se inscrever no canal, porque Lugar de Santista é no YouTube e aqui na Geral Santista o papo é fantástico. Nós vamos falar hoje um pouco sobre os números, as estatísticas desse clássico que já tem mais de 100 anos entre Santos e Corinthians. O Santos hoje joga na Vila Belmiro, precisando de fazer 4 gols para levar para os pênaltis ou 5 gols para poder passar na Copa do Brasil. Uma tarefa muito difícil, a torcida está bastante animada, já venderam todos os ingressos lá na Vila Belmiro e nós vamos aguardar. Enquanto isso, vamos de estatísticas. O Santos contra o Corinthians já são 342 jogos, né? O Santos venceu 109 e o Corinthians venceu 135. O Santos fez 508 gols e o Corinthians 594. Durante o amadorismo, o Corinthians abriu uma larga vantagem contra o Santos. No período de Pelé, essa vantagem diminuiu bastante. Depois, quando Pelé parou, até perto do ano 2000, o Corinthians voltou a abrir vantagem sobre o Santos. Aí veio o período dos meninos Robinho, Diego, depois Neymar. E nesse século o Santos tinha uma vantagem contra o Corinthians, porém, né, como eu tenho dito nesses últimos dias, de 2 anos para cá, o Santos tem acabado com todos os recordes, né? São vários recordes negativos, infelizmente, são duas campanhas pífias, né, 2021 2022. Uma prova disso é que nós vamos ter que tentar tirar aí uma vantagem de 4 gols contra o Corinthians. Uma coisa interessante aqui entre os artilheiros, existe um recorde mundial, né, pelo menos nos grandes clubes aí. O Pelé, ele fez 50 gols contra o Corinthians jogando com a camisa do Santos. É um recorde, eu digo mundial entre os grandes porque a gente não sabe, né? De repente tem um time lá da Oceania, de Tonga, de não sei da onde, que às vezes aparecem uns jogos aí que os caras ganham de 70-0, aí pode ser que o cara fez num jogo só 50 gols, não sei. Mas nos grandes jogos, grandes clubes da Europa e aqui da América do Sul, nenhum jogador fez 50 gols em outro com a camisa, então Pelé ele ostenta esse recorde mundial. E para você ter uma ideia, o segundo maior artilheiro contra o Corinthians é Coutinho com apenas 13 gols. E depois vem Pepe com 12 gols. Como o jogo é na Vila Belmiro, eu separei também algumas estatísticas aqui de jogos na Vila Belmiro. E lá foram 110 jogos, e aí o Santos tem uma ampla vantagem contra o Corinthians. São 51 vitórias, 23 empates e 36 derrotas. Foram 210 gols a favor do Santos e 188 gols a favor do Corinthians. E lá na Vila, Pelé também é o artilheiro contra o Corinthians. Mas lá na Vila ele fez apenas 10 gols. Lembrando que essa vantagem que eu falei contra o Corinthians na Vila, ela é de 51 a 36, porém, né, nos tempos de Pelé, o Santos jogou poucas vezes contra o Corinthians na Vila Belmiro. A maioria dos jogos acontecia no Pacaembu e no Morumbi. Por causa disso, a vantagem não é maior, mas mesmo assim é uma vantagem considerável, 51 a 36. E além de Pelé com 10 gols na Vila Belmiro, o Feitiço fez 6 gols, o Feitiço que jogou no Santos na década de 20 e 30 e é o maior artilheiro do Santos por porcentagem de gols, né? Tem a melhor média entre os artilheiros do Santos. E depois com 5 vem Victor Gonçalves, que também jogou na década de 30, e Gradim, que jogou na década de 40. O interessante desse Gradim é que ele é o artilheiro contra o Palmeiras, o artilheiro principal na Vila Belmiro contra o Palmeiras é ele. E junto com Pelé, né, com 8 gols. E ele também é um dos artilheiros contra o Corinthians, e o mais interessante é que ele era zagueiro. Porém, ele batia muito bem faltas e ele era o cobrador de pênalti oficial. Eu acredito que por isso. Aí fica aí uma pesquisa legal para fazer depois contra o São Paulo, se na Vila Belmiro ele também figura entre os principais artilheiros. Beleza? Boa sorte pro Peixão hoje à noite. Vamos mais uma vez assistir. Nós somos brasileiros, somos santistas, não desistimos nunca.
sabemos da dificuldade que é tentar passar o Corinthians com um time em reformulação como é o do Santos, com tantas situações que aconteceram durante a semana, mas o futebol acontece dentro de campo e é por isso que ele é tão envolvente, tão apaixonante, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar de situações em que um clube virou para cima de outro, de uma situação que ninguém imaginava. Então vamos crer, vamos continuar crendo, torcendo pelo Peixe, para que de repente a gente possa beliscar aí uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Beleza? Até a noite então. Eu vou tentar participar com vocês aí da live às 20 horas, eu tenho um compromisso, mas vou tentar chegar aí para poder participar um pouco com vocês da live aí, falando um pouco do pré-jogo, já que tem tantas notícias acontecendo aí, jogadores saindo, jogadores chegando, e nós vamos falar sobre isso, beleza? Até a noite então, e que Deus abençoe vocês.